Somos a vida da Terra. Não viemos de fora, não vamos para fora. Não vai receber medalhas, não vai receber coisas meritórias de volta, mas fazemos o bem apenas pela alegria de fazer o bem. Os ensinamentos são como o dedo apontando a lua, e nós temos que ver a lua, nós temos que praticá-los. Eu não conheço nada melhor do que meditação. Há um poema antigo que diz: ao zazen da Mahayana é a este sim os maiores elogios. O budismo começa na Índia, cerca de 2.600 anos atrás, com o nosso personagem histórico, que é Shakyamuni Buda. E quando o Shakyamuni Buda entra para Nirvana, nós nunca falamos que Buda morre, mas ele entra para Nirvana com 80 anos de idade, seus discípulos se reúnem e fazem o primeiro concílio. E começam a surgir as primeiras grandes diferenças que vão causar uma cisão entre o que vai se chamar um budismo mais tradicionalista e o budismo mais progressista, podia ser assim. Um grupo vai ser chamado de Mahayana, que seria o grande veículo, e eles chamavam ao outro grupo, que era um pouco menor número de adeptos, de Hinayana, que seria o menor veículo. Esses dois grupos vão mais tarde se subdividir em muitos outros grupos. E é neste momento que vão se criar inúmeras escolas, interpretando de formas diferentes aquilo que Shakyamuni Buda falou. O Zen Budismo ele vai ser essa ordem que sai, na verdade ele se inicia com Shakyamuni Buda meditando na Índia. O Zen Budismo tem seu princípio na iluminação de Shakyamuni Buda, porque o Zazen é a experiência da iluminação, não é falar sobre a iluminação. Os sutras eles são muito importantes, nós dizemos que é o dedo que aponta a lua, e que as pessoas não confundam o dedo que aponta a lua para a lua verdadeira, porque os dedos apontam para que nós possamos olhar para a lua. E muitas pessoas acham que os textos são importantes e apenas repetem os textos sem jamais olhar para a lua, sem jamais acessar a experiência que Shakyamuni Buda teve, que é uma experiência meditativa. Então a força do Zen é dizer às pessoas: medite, faça o que Buda fez. É uma tradição que fala que é uma transmissão que está fora das escrituras. Não é que nós jogamos fora os textos sagrados, mas eles não são o principal. O principal é a experiência que nós podemos ter e que essa experiência pode ser a mesma que teve Shakyamuni Buda, que é o Zazen. Na nossa ordem, nós dizemos que é o portal principal. É o portal principal. Não significa que não hajam outras entradas, mas nós dizemos que o portal principal é a meditação. A palavra Dharma, quando escrita com letra maiúscula, ela significa lei verdadeira. Dentro do budismo falamos o Dharma de Buda, que significa a lei verdadeira conforme Buda transmitiu e ensinou, que é uma linguagem. Dharma com letra minúscula é tudo que existe, todas as coisas. Mas quando nós falamos com letra maiúscula, nós estamos querendo dizer a lei que rege todos esses pequenos dharmas. O caminho de Buda é o caminho iluminado, é o caminho da percepção de que intersomos, que estamos todos interligados, interconectados a tudo que existe. Somos a vida da Terra. Não viemos de fora, não vamos para fora. Somos a vida da Terra. O caminho de Buda é o caminho da iluminação suprema e da compaixão ilimitada. Uma das preciosidades que Buda também nos deixa são os preceitos budistas. Existem 5 preceitos que são comuns a todas as ordens religiosas, tanto para leigos quanto monásticos, que é não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir e não negociar intoxicantes.
É interessante isto. Dentro da minha tradição, o mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem do século XIII no Japão, ele coloca o refúgio nas três joias como parte dos preceitos, que é eu retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma e retorno e me abrigo na Sangha. Nós podemos dizer que preceitos também significa vida ética. Viver de forma ética. E ética significa o quê? Fazer o bem pelo bem. Não vai receber medalhas, não vai receber coisas meritórias de volta, mas fazemos o bem apenas pela alegria de fazer o bem. Isso é a essência dos preceitos. Eu preciso conhecer a mente e eu preciso dar foco a aspectos silenciosos da minha mente. Eu acho que é um grande erro até quando você diz para alguém que inicia o processo meditativo, você tem que acalmar a sua mente. Já tive inúmeras pessoas que chegam até mim e dizem, não, monge, eu não consigo acalmar a minha mente. Isso me lembra uma história, que é uma história do monge, é o terceiro ancestral da nossa ordem. Ele chega ao segundo ancestral e diz a ele, eu não consigo aquietar a minha mente. E o mestre diz a ele, me traga aqui a sua mente que eu a aquietarei. E ele sai procurando por esta mente e diz, é impossível trazer a minha mente aqui para o Senhor. Ele disse, então já está aquietada. O que me torna mais fascinante nesta tradição é que não só Shakyamuni Buda de 2.600 anos atrás, mas como a minha tradição que nasce com o mestre Dogen no Japão no século XIII, como é presente e atual. Todas as sextas-feiras à noite eu leio textos do século XIII. Nos meus retiros eu leio textos do século XIII, século XIV, século XV. E eles são extremamente atuais, presentes para a nossa vida. É interessante, houve uma época que se pensava, as coisas do Oriente não têm nada a ver com o Ocidente. É como se nós anulássemos uma parte do nosso cérebro. O nosso cérebro tem dois lóbulos, oriental e ocidental. O planeta Terra, ele é uno. E nós não podemos separar e dizer, não, isto é ocidental ou oriental. Há uma confusão muito grande, achar que meditação é coisa para orientais e que orientais são mais pacientes e, portanto, capazes de meditar e que ocidentais não são. Isso é um erro. É da natureza humana a capacidade de meditar, é da mente humana. É uma das funções da mente humana e ela sendo desenvolvida, ela nos dá sim mais tranquilidade, mais bem-estar, mais adequação às respostas ao mundo. As adequações que eu tenho feito e que eu tenho notado do Zen Budismo no Brasil são horários. Aqui em São Paulo as pessoas têm uma dificuldade muito grande em acordar cedo, então eu tenho muito mais praticantes à noite do que de manhã. Eu acho que nos Estados Unidos, onde eu iniciei, às 5 horas da manhã a sala ficava lotada, às 5 horas da manhã aqui vem 1, 2 pessoas no máximo, mas à noite as salas se enchem. O tempo de meditação, que no Japão se faz 40, 45 minutos, chega até 50 minutos o primeiro período da manhã. Aqui nós mudamos um pouquinho para 30 minutos, mas não sempre. Em determinados retiros e em alguns dias por semana nós fazemos como se faz lá. Alimentos, talvez, nós procuramos fazer arroz branco, misoshiro, mas de vez em quando a gente faz um arroz com feijão, uma salada, tem mais frutas do que teria no mosteiro. Eu acho muito importante tradução, que as pessoas entendam as suas orações. A melodia em japonês é mais bonita porque foi feito em forma de poesia e a poesia japonesa é sonora, então ela cria uma rima muito bonita, então facilita as pessoas e parece que é diferente quando se lê ou se entoa em japonês. Mas para mim é muito importante que as pessoas compreendam o Dharma. Tem que entender as palavras, tem que entender os ensinamentos para que eles realmente deem resultados. Mas, de novo, eu insisto, os ensinamentos são como o dedo apontando a lua e nós temos que ver a lua.
nós temos que praticá-los. Só existe um caminho, a prática. Prática é realização. Não existe uma iluminação, uma realização separada da prática. Eu tenho na minha comunidade pessoas de várias tradições religiosas e espirituais diferentes que frequentam e praticam. Existem coisas que são interessantes. Primeiro, a minha intenção, e acho que a intenção de todo mestre, não é de ter mais adeptos, mas de como libertar pessoas. Como fazer com que as pessoas se tornem seres livres e corresponsáveis pela nossa realidade. Então não existe um trabalho de dizer vocês têm que se tornar budistas. Eu já tive padres e irmãs católicas frequentando a minha comunidade, tive pessoas islâmicas que vieram fazer práticas conosco, espíritas sentem grande afinidade com o budismo. Então eu tenho praticantes que são das tradições de origem africana. Então não há nada que impeça, seja qual for a tradição espiritual, a religião que siga, que pratique a meditação e que pratique o zazen. Então nós percebemos que nós estamos vivendo uma época muito rica, uma época muito bonita, em que nos reconhecemos na experiência mística como irmãos e irmãs. E também nos reconhecemos diferentes pela nossa linguagem, pela nossa cultura, das nossas tradições espirituais. E nos respeitamos. Isso é muito importante. Na construção de uma cultura de paz, é importante que nós nos respeitemos nas nossas diferenças e que possamos apreciar e enriquecer as nossas práticas com as práticas meditativas. Eu tenho participado, desde que eu voltei ao Brasil, de grupos interreligiosos na construção de uma cultura de paz. Tenho grandes amigos, o Lama Michel, que eu conheci ele ainda adolescente, que hoje é um homem adulto, um mestre adulto. Na Igreja Católica, a Casa da Reconciliação, Padre Bison tem sido um grande companheiro, e vários os nossos arcebispos com os quais me encontro na Igreja Católica, as pessoas das tradições africanas, os sheiks islâmicos, os vedantas. São tantas pessoas, são tantos amigos. Nós fazemos parte de um grupo que se chama Iniciativa das Religiões Unidas, que é exatamente criar círculos de cooperação interreligiosos no mundo todo, porque acreditamos que quando nós, pessoas espiritualizadas, nos damos as mãos, estamos ajudando na construção da paz. E essa paz é muito necessária. Não é só a paz individual e pessoal, mas é uma paz que se envolve em políticas públicas e que se envolve em vários campos. E nós todos temos que participar disto, porque a nossa vida é a vida da Terra. Muito obrigada.